Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. O Senhor deu e o Senhor tirou. Esse é o sermão de número 7 de 159 sermões que Calvino pregou sobre o livro de Jó. Então Jó se levantou, rasgou suas vestes, raspou a cabeça, lançou-se no chão e adorou, dizendo: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não acusou Deus de fazer nada injusto. Jó 1, 20 a 22. É correto dizer que a paciência é uma grande virtude. Pois é, mas poucos sabem o que a palavra paciência significa. Consequentemente, podemos concluir que mal vale a pena se esforçar para ser paciente e ter aquela virtude que tanto estimamos. Deus, vendo tal indiferença nos homens, deseja colocar diante de nossos olhos aquilo que mais precisamos. Se não formos pacientes, nossa fé necessariamente desaparece, pois não pode existir sem paciência. Sendo assim, Deus sempre nos concede um coração em paz no meio das misérias deste mundo e tal certeza da sua bondade que nos alegramos e nos contentamos e podemos nos vangloriar contra Satanás e todos os nossos inimigos. E como isso é possível se não olharmos além deste mundo e contemplarmos seriamente o fato de que, mesmo que nossa situação seja miserável aos olhos do mundo, nosso Deus nos ama e é suficiente para nós. Agora, este trecho é um dos mais excelentes na Sagrada Escritura para nos mostrar a importância da palavra paciência, pois devemos aprender o seu significado se quisermos que Deus nos reconheça como pacientes em nossas aflições. Comumente, dizemos que um homem é paciente, mesmo que não tenha verdadeira paciência, pois quem sofre tristeza será chamado de paciente. Mas devemos lembrar que, para sermos pacientes, devemos temperar nossa tristeza. Se há tristeza, que ela seja amenizada, reconhecendo que Deus sempre continua a trabalhar para obter nossa salvação, que devemos ser submissos a Ele, que é certo que Ele nos governe de acordo com sua vontade. É assim que a paciência se mostra. Não há nada melhor ou mais útil do que considerar o exemplo vivo que nos é proposto aqui. Vimos que Jó poderia ter se abatido depois de receber tantas más notícias. Agora é dito que ele se levantou, rasgou suas vestes, raspou sua cabeça e se jogou no chão para se humilhar diante de Deus. Aqui, a primeira coisa que vemos é que aqueles que são pacientes estão experimentando alguma aflição e sentem dor e angústia em seus corações. Pois se fôssemos como um pedaço de madeira ou uma pedra, não haveria virtude. Seria digno de elogio um homem que não tem consciência de sua desgraça? Às vezes, vemos um pobre louco rindo e mostrando o desprezo por tudo e que está com o pé na cova. Mas isso ocorre porque ele não tem consciência de sua miséria. Isso não merece ser considerado ou valorizado como uma virtude. É mais um caso de insensibilidade. Às vezes, as bestas brutais não sentem nada e não são virtuosas por causa disso. Portanto, observemos que a palavra paciência não significa que os homens estão em transe, que não sentem tristeza, que não ficam com dor e angústia quando sentem alguma aflição. Mas a virtude existe quando eles são capazes de se conter e exercer tal restrição que continuam a glorificar a Deus no meio de todas as suas misérias, que não ficam tão angustiados a ponto de abandonar tudo. Eles lutarão contra seus fortes sentimentos até que possam se render à boa vontade de Deus e concluir como Jó e dizer que Ele é perfeitamente justo. É isso que devemos observar quando lemos que Jó rasgou suas vestes e raspou sua cabeça, porque essas práticas eram comuns nos países orientais, como sabemos.
e porque as cerimônias eram mais comuns nessas regiões do que nas áreas frias onde vivemos. Quando algo acontecia que provocava grande angústia e dor nos homens, eles rasgavam suas roupas como sinal de luto. Preste atenção nisso. Então, naquele país onde os homens estavam acostumados a deixar o cabelo crescer, eles raspavam suas cabeças quando estavam em luto. Ao contrário, onde os homens raspavam suas cabeças, deixavam o cabelo crescer quando estavam em luto. Então, esses são sinais de tristeza que Jó está expressando quando rasga suas vestes e raspa sua cabeça. Agora é certo que ele não fez isso por fingimento, como muitos fazem quando assumem uma expressão para que as pessoas pensem que estão profundamente tristes, mas continuam alegres em seus corações. Jó não se envolveu em tal hipocrisia. Portanto, saibamos que quando ele rasgou sua vestimenta e raspou sua cabeça, estava profundamente angustiado e triste, e quando ele caiu no chão, isso indicou a mesma coisa. Mas parece que Jó liberou sua tristeza, o que merecia condenação. Sabemos que os homens são excessivamente extravagantes na expressão de seus sentimentos. Mesmo que usem restrição e suprimam seus sentimentos o máximo que puderem, ainda assim exageram. Não há nada mais difícil do que exercer moderação e restrição. Vemos que os homens não podem se alegrar sem exagerar. A tristeza e a melancolia são sentimentos muito mais violentos e têm um impacto maior nos homens do que a alegria. Consequentemente, temos que estar alertas sempre que Deus nos envia adversidades, pois é especialmente nesses momentos que costumamos perder o controle com mais facilidade. Aqui é relatado que Jó rasgou suas vestes. Parece que ele queria se estimular a ficar ainda mais triste do que já estava, pois um homem que se vê desonrado como ele ficou, fica chocado consigo mesmo, fica perplexo consigo mesmo. Em relação aos seus cabelos, pode-se dizer que ele procurou coisas que o ajudassem a aumentar sua tristeza, como se estivesse usando esporas em si mesmo. E como mencionado, isso merecia condenação. Mas primeiro, vamos observar que a Escritura quis nos dizer aqui que a tristeza desse homem santo era tão grande e tão intensa que ele não conseguiu se conter e seguiu a tradição de rasgar suas vestes para mostrar que estava experimentando uma angústia tão profunda que o havia arrasado até o fundo do coração. Isso é o que a Escritura nos diz. Mesmo assim, embora os homens devam estar alertas para não serem consumidos pela aflição, eles precisam ter em mente sempre que Deus lhes envia infortúnios. A maneira comum de lidar com a tristeza, rejeitando toda a dor e angústia, é realmente ruim. Mas é assim que os homens têm reagido quando querem exercitar a paciência, extinguindo todos os pensamentos de suas tristezas, lançando-os fora e deixando-os para trás. Em resumo, eles gostariam de ser tão desprovidos de sentimento que não pudessem estar cientes de nada ou saber de nada. Quando Deus nos aflige, não é para nos bater na cabeça com um martelo e nos deixar atordoados e desorientados, mas sim para nos fazer refletir sobre nossas misérias. O que devemos lembrar? Além do fato de que devemos nos lembrar de nossos pecados e pedir perdão por eles, ser mais cuidadosos no futuro em vivermos como devemos também reconhecer a obrigação que temos com nosso Deus por lidar gentilmente conosco e nos carregar em seu colo, por assim dizer. E quando vemos que Ele está cuidando de nossas vidas, olhemos além, ou seja, vamos buscar o reino eterno, onde nossa verdadeira alegria e descanso residem. Dessa maneira, Deus não nos abandona como criaturas dignas de pena quando nos envia alguma aflição, pois é para testar o que há em nós, para que possamos conhecer nossa condição como pessoas. Também é bom e útil aos fiéis, quando Deus os aflige, fazê-los pensar em si mesmos. Quem sou eu? Que tipo de pessoa sou eu? Por que estou sendo afligido dessa maneira? É bom para eles, eu digo, pensar em todas essas coisas. É por isso que Jó pôde rasgar suas vestes e depois raspar a cabeça sem ofender a Deus. Não é que ele quisesse se afundar em uma tristeza maior, mas essas ações eram um sinal de humildade, como eram para os antigos um sinal de arrependimento. Pois se Deus enviasse alguma praga ou guerra contra eles, eles vestiam sacos e jogavam poeira em suas cabeças. Por que eles faziam isso?
não era para participar de uma tristeza maléfica, do tipo que Paulo fala como característica do mundo e que devemos evitar, mas sim para compartilhar uma tristeza diferente que ele chama de piedosa, como está em 2 Coríntios 7, verso 10. Depois que os homens reconhecem que são pobres pecadores e estão diante do juiz, eles se condenam e dessa maneira mostram que sabem que merecem ser confundidos. Pois aquele que está vestido com saco e com poeira na cabeça proclama que não tem nada do que se vangloriar. Deve permanecer em silêncio e ser como um já enterrado e dizer: não sou digno de caminhar sobre a terra, mas é justo que a terra me cubra. E Deus é obrigado a me lançar tão baixo que eu seja pisoteado. Foi assim que Jó agiu. Como Deus o movia à humildade, ele estava satisfeito em se submeter à sua vontade, e é por isso que ele rasgou sua vestimenta e raspou seus cabelos. Agora entendemos, como eu apontei, que não há paciência sem sofrimento. Os filhos de Deus são obrigados a ficarem tristes ao sentirem suas próprias angústias e tristezas, mas ainda assim possuem a virtude da paciência, porque restringem seus sentimentos fortes, não ficam com raiva de Deus, não cedem às suas tristezas e não se rebelam contra os aguilhões, mas dão glória a Deus, como o texto diz imediatamente. Jó caiu no chão e adorou. É verdade que a palavra usada aqui significa curvar-se ou colocar-se para baixo, mas se relaciona a humilhar-se diante de Deus e prestar-lhe homenagem. Veremos algumas pessoas que se jogam no chão, mas permanecem tão enfurecidas que, se pudessem, subiriam acima das nuvens e fariam guerra contra Deus. Vemos outros que estão cheios de desprezo, mas é porque não podem atacar Deus como gostariam de fazer. Jó, ao contrário, se joga no chão para adorá-lo, olhando para Deus e se humilhando diante de sua majestade exaltada. Pois é quando sentimos a mão de Deus que devemos prestar-lhe maior homenagem do que nunca. É verdade que se Deus lida conosco gentilmente, isso deve nos mover a ir até Ele, como de fato Ele está nos convidando a fazer. O propósito de sua bondade é nos atrair para si. Mas como somos tão lentos em nos aproximar dele, ele precisa nos intimidar para nos mostrar a autoridade que ele tem sobre nós, como um príncipe faz quando vê um vassalo que está relaxado em cumprir seu dever. Ele envia um oficial para convocá-lo. Isso é o que Deus faz quando vê que não achamos importante ir até ele, ou que não vamos até ele com o afeto ou entusiasmo necessários. Ele nos persegue e nos intima. Então Jó, sabendo o verdadeiro propósito das aflições, se jogou no chão para prestar homenagem a Deus, como se dissesse: Senhor, é verdade que no passado eu o servi e o honrei enquanto prosperava e desfrutava do meu grande sucesso, e eu ficava feliz em servi-lo, mas eu não tinha uma boa ideia de que tipo de pessoa eu sou. Mas agora vejo a natureza da minha fraqueza e como todos nós somos criaturas miseráveis. Então, Senhor, eu me dou voluntariamente a Ti e peço apenas para ser seu súdito, aconteça o que acontecer. É isso que o texto significa quando diz que Jó se jogou no chão com o desejo de adorar a Deus. Chegamos agora a uma afirmação que mostra que Jó percebe a condição do homem na vida. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Quando ele diz para lá, entende o ventre de outra pessoa, ou seja, o ventre da terra, que é a mãe de todos. Ou, como um homem com o coração pesado, ele não diz todas as palavras, mas fala de forma truncada, pois sabemos que os que estão profundamente aflitos não expressam completamente seus pensamentos. No entanto, essa afirmação é bastante clara, pois Jó quer dizer: bem, devo voltar à terra como saí do ventre da minha mãe. É verdade que podemos traduzir este trecho de duas maneiras. Primeiro, como um comentário geral. Os homens entram no mundo nus e também retornam, não levando consigo suas riquezas, honras, esplendor ou prazeres. Eles têm que apodrecer. A terra deve recebê-los. A outra interpretação é mais adequada. Jó está se aplicando a si mesmo, a sua pessoa, como se estivesse dizendo: eu saí do ventre da minha mãe. Por um tempo, Deus teve prazer em me enriquecer. Eu tinha uma grande quantidade de gado, uma grande casa e muitos filhos. Em resumo, eu estava bem provido com os presentes e bênçãos que Deus me concedeu.
Ele está satisfeito que eu parta completamente nu. Ele me enriqueceu com todas essas coisas e as tirou de mim para que eu voltasse à minha condição inicial e me preparasse agora para ir para a sepultura. Essa declaração é muito digna de nota, pois Jó não poderia ter dado melhor aprovação à sua paciência do que consentindo em ficar completamente nu, porque era da vontade de Deus. É verdade que os homens buscam em vão evitá-lo, mas não podem fazer violência à natureza. Apesar de tudo o que podem fazer, eles têm que voltar completamente nus para a sepultura. E até os pagãos disseram que a morte sozinha demonstra o quão insignificante é o homem. Por que eles disseram isso? Somos um poço sem fundo de ganância. Gostaríamos de engolir toda a terra. Se um homem tem muita riqueza, muitas vinhas, pastagens e posses, isso não é suficiente para ele. Deus teria que criar novos mundos se quisesse nos satisfazer. Mas e se estivermos mortos? Precisamos apenas de um pedaço de terra enquanto estamos aqui como lugar para apodrecer e retornar a nada. Assim, a morte nos mostra a nossa condição na vida e nossa insignificância. Mesmo assim, vemos muitas pessoas que lutam contra essa necessidade. Elas terão túmulos suntuosos e funerais luxuosos. Tais pessoas parecem querer resistir a Deus, mas não conseguem. Essa é a condição geral dos homens. Mas nós, por nossa vez, devemos suportar pacientemente, sendo despojados de tudo, se formos investidos de posses e riquezas. Deixemos que Deus nos prive de tudo e permaneçamos completamente nus, prontos para retornar ao túmulo nessa condição. É assim que aprovamos e provamos a nossa paciência. Isso é o que Jó queria transmitir nessa passagem. Portanto, toda vez que sofremos a perda dos bens deste mundo, suportamos a fome e a sede, formos oprimidos por aflições e não tivermos ajuda, lembremos nossa origem. Olhemos para nós mesmos e consideremos de onde viemos. Os homens não tiram proveito do cuidado paternal de Deus, que provê o que precisam. É verdade que devemos ter bem impresso em nossos corações que Deus deseja apenas que não falte nada para nós, pois Ele nos colocou no mundo querendo nos prover. Mas devemos sempre perceber que isso nos vem de uma fonte fora de nós mesmos. E não devemos pensar que temos direito ao que temos da livre bondade do nosso Deus. Suponha que um homem me alimentasse por sua genuína liberalidade e dissesse: venha todos os dias e você terá muito pão e vinho. Quero prover para você sem ser obrigado a você. Estou dando a você. Agora, se eu quisesse entrar com uma ação para obrigar a pessoa de quem eu peço todos os dias, recebendo minha subsistência de sua mão, se eu quisesse transformar em renda o que ele me dá por sua genuína liberalidade, eu não seria grosseiramente ingrato. Eu mereceria ser cuspido na cara. Devemos receber com toda humildade as coisas boas que Deus nos faz, sabendo que Ele não nos deve nada. E porque somos pobres, temos que ir a Ele e implorar de sua infinita generosidade todos os dias. Portanto, sempre que nos encontrarmos em alguma necessidade, voltemos à sua generosidade, como eu disse, e pensemos assim: de onde eu vim? Do ventre de minha mãe, nu, uma criatura pobre e miserável. Fui colocado em uma posição de me ajudar e eliminar minha própria pobreza, e teria perecido completamente se não tivesse sido ajudado por outro que não eu mesmo. Mas Deus tem se agradado de me prover até agora e me conceder inúmeras bênçãos. No entanto, se lhe agradar me afligir agora, é apenas justo que eu o suporte pacientemente, porque vem de sua mão. Portanto, isso é o que precisamos notar sobre o que Jó nos mostra. Eu vim nu do ventre da minha mãe e retornarei nu para o túmulo. Em resumo, quando Deus coloca posses em nossas mãos, pensamos que elas serão nossas por algum tempo, que a propriedade delas deve permanecer conosco, que nossas riquezas irão conosco e nos acompanharão até o túmulo, que nunca seremos privados delas. Agora, não caiamos nessa armadilha, pois ela só nos enganará. Pelo contrário, devemos entender que, se for do agrado de Deus tirar de nós as posses que Ele nos concedeu, devemos estar prontos para sermos privados delas de um dia para o outro. Não devemos pensar que é mal perder em um momento tudo o que conseguimos adquirir ao longo de nossas vidas.
Jó nos leva além do pensamento de que tal perda é maléfica quando ele diz: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jó diz que Deus deu, ele mostra que é justo Deus ter à sua disposição o que ele coloca em nossas mãos, pois é dele. Pois quando Deus nos envia riquezas, ele não está abandonando o seu direito ou o seu senhorio, que ele deve ter como criador do mundo. Essa palavra, criador, significa que ele fez tudo de tal maneira que todo poder e soberania devem permanecer com ele. E mesmo que os homens possuam, cada um dentro de suas próprias limitações, o que Deus lhes concedeu em termos de bens mundanos, ele deve sempre permanecer o Senhor e o mestre deles. Sabendo disso, Jó se submeteu de todo o coração à boa vontade de Deus. E isso é algo que todos nós reconhecemos como sendo mais do que justo. Mas ao mesmo tempo, ninguém está disposto a se comprometer com isso. Sendo assim que Deus nos permite desfrutar de algum benefício por 3 dias, pensamos que se Ele o tirar de nós, nos fez um grande mal. Nós reclamamos sobre Ele. O que é tudo isso? Perguntamos. Tudo isso se resume à ingratidão que mencionei um momento atrás. Pensamos que se Deus demonstrou sua bondade gratuita para nós uma única vez, Ele nunca deve nos abandonar, não importa o que façamos. A ideia de que Deus, como Criador, tem autoridade soberana é uma ideia comum, mas é tão pouco colocada em prática que fica claro que poucas pessoas a entendem. Consequentemente, temos ainda mais o que pensar sobre o que isso significa. O Senhor deu e o Senhor tirou. Lembremos-nos de que nosso Senhor tem a liberdade de nos dar o gozo de suas bênçãos e nos privar delas em um momento em que lhe agrade fazê-lo. É por isso que Paulo nos exorta a possuir como aqueles que não possuem, em 1 Coríntios 7, 30 e 31. Isto é, não devemos, como é dito em outro lugar, fixar nossos corações em riquezas incertas, como está em 1 Timóteo 6, 17. Então, sempre estejamos prontos para dizer com Jó, quando Deus nos tira o que Ele deu: bem, Senhor, Tu exerceste Teu direito, Tu deste, Tu tiraste, quando lhe agradou. Em resumo, isso significa que sempre que pensamos nos bens deste mundo, devemos nos lembrar de que possuímos tudo de Deus. Em que condição? Não o possuímos como uma propriedade que Ele não deseja mais reivindicar e sobre a qual Ele não tem mais autoridade. Mas Ele deseja colocá-lo em nossas mãos sob a condição de que possa retirá-lo quando lhe parecer bom. Portanto, percebamos que somos ainda mais obrigados a Ele quando Ele nos permite desfrutar de algum benefício por um dia, um mês ou qualquer período de tempo. E depois, se Ele nos tirar, não o consideremos estranho, mas lembremos-nos do que foi dito, que Deus sempre mantém uma superioridade sobre nós para dispor do que pertence a Ele, como Ele desejar. Se é permitido aos homens mortais dispor de suas posses como desejarem, não se deve permitir ao Deus vivo uma autoridade ainda maior, visto que Deus deve ter domínio não apenas sobre o que possuímos, mas também sobre nossas pessoas e filhos. Devemos nos humilhar diante dele e nos submeter completamente à sua santa vontade, sem qualquer objeção. No entanto, são poucos os que concedem essa honra a Deus. É verdade que todo mundo diz que Deus lhes deu tudo o que possuem, mas então se voltam e atribuem a si mesmos e se exaltam como se desprezassem a Deus. Que tipo de absurdo é esse? É hipocrisia descarada quando proclamamos que possuímos tudo de Deus e depois dizemos que não estamos dispostos a permitir que Ele tenha disposição sobre isso, que queremos que Ele não mude nada, que queremos apenas ser deixados em paz e até queremos que Ele nos deixe, como se estivéssemos separados dele e isentos de sua jurisdição sobre nós. É como se alguém dissesse: fico feliz em saber que é o tipo de príncipe que tenho. Vou mostrar a ele o respeito adequado e ser suficientemente obediente, mas não deixarei que ele entre na minha casa ou venha me pedir qualquer coisa ou me incomode. O mundo não toleraria tal comportamento desprezível, mas ainda assim, é assim que algumas pessoas brincam com Deus. Que tipo de confissão é essa? Possuímos tudo de sua mão e ainda assim não queremos que Ele o toque? Então, vemos como o mundo zomba abertamente de Deus, mas ainda assim devemos seguir o que nos é mostrado aqui.
ou seja, que, uma vez que Deus nos deu o que possuímos, Ele pode recuperá-lo e retirá-lo a qualquer momento. O que é adicionado imediatamente é mais significativo. Essa declaração de Jó, bendito seja o nome do Senhor, é mais significativa porque mostra que ele se submeteu completamente à vontade de Deus, confessando que ele é bom e justo, apesar de ser gravemente afligido. Alguém pode atribuir a Deus toda a autoridade soberana e dizer, bem, uma vez que ele deu, certamente pode tirar, sem admitir que ele agiu com justiça e com uma boa razão. Muitos, quando afligidos dessa maneira, acusam Deus de crueldade ou excesso de severidade. Como resultado, eles não podem dizer que ele tem o direito de retirar o que lhes deu e não consideram, como foi dito, que possuíam os benefícios sob a condição de que poderiam ser privados deles da noite para o dia. São poucos os que encaram a situação dessa maneira e conseguem permanecer em paz, confessando que não há nada melhor do que se submeter completamente à majestade de Deus e reconhecer que, se Ele nos deixasse ter as coisas à nossa maneira, haveria apenas confusão. Mas, como Ele nos governa de acordo com Sua vontade, é para o nosso bem e proveito. É essa a posição em que devemos chegar. Portanto, agora vemos a grande importância da declaração, bendito seja o nome do Senhor. Agora, não só devemos examinar cuidadosamente as palavras, mas também considerar a sinceridade da intenção expressa, se é dita com verdade e sem pretensão. Como podemos bem dizer o nome de Deus, se não reconhecemos primeiro que Ele é justo? A pessoa que reclama contra Deus como se ele fosse cruel e desumano, está amaldiçoando a Deus porque Ele mesmo está fazendo tudo o que pode para se rebelar contra Ele. A pessoa que não reconhece que Deus é seu Pai e que Ele é um filho dele e que não testemunha a sua bondade, não está louvando a Deus. Por quê? Aqueles que não experimentam a misericórdia e a graça que Deus concede aos homens quando os aflige, são obrigados a ranger os dentes e vomitar algum veneno contra Ele. Então, bem dizer o nome de Deus significa que estamos persuadidos de que Ele é justo e justo por natureza, e não apenas isso, mas que Ele é bom e misericordioso. É assim que podemos bem dizer o nome de Deus como fez Jó, reconhecendo sua justiça e sua graça e bondade paterna para conosco. E é por isso que o texto acrescenta em conclusão: em todas essas coisas Jó não pecou e não acusou Deus de nada injusto. Palavra por palavra, isso significa que Jó não sugeriu nada nem acusou Deus de nada sem razão. Ou seja, que Deus fizera alguma coisa injusta e sem propósito. E essa maneira de afirmar vale a pena ser observada. Porque os homens ficam tão irritados quando Deus lhes envia coisas completamente diferentes do que eles querem, a menos que seja porque eles não sabem que Deus faz tudo por uma razão e por uma causa justa. Se tivéssemos isso bem impresso em nossos corações, que tudo que Deus faz é baseado em uma boa razão, é certo que ficaríamos envergonhados de reclamar dele. O que não faremos, digo, se soubermos que Ele é justificado em gerenciar as coisas como fazemos, como entendemos a situação. Portanto, é digno de nota que Jó não atribuiu nada a Deus que não tivesse uma razão, ou seja, ele não imaginou que Deus fizesse algo que não fosse justo e correto. Isso é importante lembrar. Mas devemos especialmente notar a palavra Deus na frase acusar Deus. Isso significa muito, pois não achamos tão terrível falar sobre as obras de Deus da maneira como fazemos. No momento em que Deus não nos envia o que pedimos, discutimos com Ele, fazemos uma acusação contra Ele. Não que pareça que façamos isso, mas a situação mostra que é o que fazemos. Levamos tudo em consideração e nos perguntamos como isso aconteceu. Mas que tipo de coração isso expõe? Um coração cheio de veneno, como se estivéssemos dizendo: isso deveria ter sido diferente, não vejo motivo para isso. E Deus será condenado entre nós. É assim que os homens perdem a cabeça. O que eles fazem quando fazem isso? É como se estivessem acusando Deus de ser um tirano ou um louco que só quer criar caos. Isso é espécie de horrível blasfêmia que cai dos lábios dos homens a cada passo. E ainda assim, há muito poucos que dão a isso uma segunda reflexão.
Mas o Espírito Santo quis nos ensinar que, se quisermos dar glória a Deus e bendizer seu nome de maneira certa, devemos estar convencidos de que Ele não faz nada sem uma razão. Consequentemente, não atribuímos a Ele crueldade ou ignorância, como se Ele agisse com desprezo ou por capricho, mas percebamos que Ele procede em todas as coisas e em todos os momentos com uma justiça maravilhosa, com infinita bondade e sabedoria, e que tudo o que Ele faz é feito com retidão e equidade. Agora, há ainda outro ponto que precisa ser explicado, ou seja, como Jó descobriu que Deus tomou dele o que lhe foi tirado no início. O que nos parece muito estranho, mas que não pode ser explicado agora, então vamos deixá-lo para amanhã, no próximo sermão. É o suficiente que tenhamos mostrado que, se estamos aflitos, não devemos pensar que isso acontece sem razão, mas que é Deus quem está fazendo isso por uma causa justa. No entanto, quando estamos irritados e angustiados, devemos nos apressar em ir até Ele e orar, para que Ele nos conceda a graça, tanto de saber que nada nos acontece neste mundo sem que Ele esteja no controle, e de ter a certeza de que Ele está conduzindo tudo de tal maneira que tudo sempre funciona para a nossa salvação, coopera para o nosso bem. E quando tivermos esse conhecimento, isso nos fará suportar pacientemente as aflições que Ele nos envia. Isso também nos levará a nos humilhar diante dEle, e nós o faremos. Depois que Ele nos faz provar a sua bondade paternal, vamos pedir apenas para glorificá-lo em todas as coisas e em todos os momentos, tanto na aflição quanto na prosperidade. Agora, vamos nos curvar diante da face do nosso Deus gracioso e orar. Amém, queridos. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz. Minha paz darei. Venha-me na dor sem fim, e eu darei paz. Darei minha paz. Acalmar tuas águas
te salvar.